Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula do curso de Eletricidade Básica. Agora, para falarmos de noções de magnetismo e eletromagnetismo. Mas, antes de mostrar a importância que o magnetismo tem para a eletricidade, vamos lembrar aqui uma lenda da antiguidade que conta que, naquele tempo, os gregos descobriram uma rocha diferente. E essa rocha tinha o estranho poder de atrair e segurar pequenos pedaços de ferro. Como a descoberta foi feita nas proximidades de uma cidade chamada Magnésia, que, como podemos ver no mapa, está localizada no continente europeu, a rocha, como essas que nós vamos ver a seguir, passou a ser chamada de magnetita. Essas rochas nada mais eram do que um tipo de minério de ferro. E foi a partir delas que surgiram todos os conceitos que envolvem o magnetismo e o eletromagnetismo. Tendo como base as propriedades das magnetitas, o magnetismo foi definido como a propriedade que certos corpos têm de atraírem materiais ferrosos. E esses corpos são o que nós chamamos normalmente de ímãs ou magnetos. Apesar desses ímãs serem encontrados na natureza, nós podemos usar alguns artifícios, que vamos conhecer mais adiante, para fazer com que certos corpos compostos por materiais ferrosos passem a agir como ímãs. Colocada essa condição, passaremos a ter dois tipos de ímãs. Os ímãs naturais, formados pelas rochas, como podemos ver aqui na figura, e os ímãs artificiais, como esse eletroímã gigante que vemos aqui nessa fotografia. Vemos aqui dois exemplos de ímãs. Uma magnetita, que atua como ímã natural, e um pedaço de ferro que foi imantado artificialmente. Apesar do ímã parecer igual em toda a sua extensão, ele apresenta propriedades magnéticas apenas nas regiões que chamamos de regiões polares. Como podemos ver na figura, as regiões polares estão sempre nas extremidades do ímã. E como podemos observar também, a concentração de limalha de ferro nas regiões polares é muito maior, porque a força magnética também é muito maior. Nessa próxima figura, nós vemos o deslocamento do campo ao redor do ímã, como podemos ver aqui. Esse campo magnético também pode ser chamado de espectro magnético. E o deslocamento das linhas de força desse campo vai ser sempre do norte para o sul. Como podemos ver aqui, qualquer sentido que as linhas de força tomarem, elas vão sempre se deslocar do norte para o sul. Do norte para o sul. Então, esse é o sentido do espectro magnético no ímã, do norte para o sul. Quando estudamos a corrente elétrica, nós aprendemos que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Os polos magnéticos dos ímãs também têm essa mesma propriedade, ou seja, polos magnéticos diferentes se atraem e polos magnéticos iguais se repelem. Observe o que acontece quando nós aproximamos os ímãs. Nós percebemos que os polos iguais se repeliram e os polos diferentes se atraíram. Isso tem uma explicação. Vamos repetir a experiência. Observe que os polos iguais se repeliram. Os polos diferentes se atraíram. Vamos ver agora por que isso acontece. Observe nessa figura. Nós aprendemos anteriormente que o sentido das linhas de força vai ser sempre do norte para o sul dos ímãs. Norte para o sul. Norte para o sul. Nesse caso, há uma concordância de linhas de força do polo norte do segundo ímã para o polo sul do primeiro ímã. E daí
do norte do primeiro para o sul do segundo. Então, está aí o motivo de atração dos ímãs. As linhas do espectro magnético, elas se concordam e fazem esse efeito de atração. Já na repulsão, observe que quando nós aproximarmos dois ímãs com os polos iguais, se o nosso sentido de linhas de força é do norte para o sul, então essa linha jamais vai sair do norte para o norte. Então vai voltar para o sul. O mesmo vai ocorrer com a linha de força do segundo ímã, do norte para o sul. Daí a força de repulsão. Os ímãs, eles têm uma outra propriedade interessante, que é conhecida como a propriedade da inseparabilidade dos polos. Observe que se nós cortarmos um ímã ao meio, cada novo ímã terá o seu polo norte e o seu polo sul independentes. E se nós repetirmos essa ação e cortarmos novamente esses ímãs, mais uma vez, cada pedacinho vai ter o seu polo norte e o seu polo sul. Então, se essa ação se repetir até o menor pedaço do ímã, isso sempre irá acontecer. Mas, como nós podemos saber se o ímã fracionado tem as mesmas características do ímã original? Aí nós iremos usar um artifício, porque a olho nu nós não conseguiremos identificar qual é o polo norte e qual é o polo sul. Vamos ver então como podemos fazer isso. Nós já sabemos que dificilmente a olho nu conseguiremos identificar qual é o polo norte e qual o polo sul do ímã. Mas, se nós utilizarmos uma bússola, conseguiremos facilmente determinar quem é o polo norte e quem é o polo sul do ímã. A bússola, que todos já conhecem, ela é ajustada para ter em uma das suas extremidades um polo norte magnético e na outra um polo sul magnético. Então, quando nós aproximarmos a bússola do ímã, o polo que causar o desvio da agulha será o polo sul ou o polo norte, vai depender do deslocamento da bússola. Então, vamos deslocar para ver o que acontece. Observe que quando eu desloco a bússola, ela vai acompanhar. O polo norte da bússola vai girar para o polo sul do ímã. Se eu inverto a posição, o polo sul da bússola vai indicar o polo norte do ímã. Agora, se eu faço o contrário, se eu mexo com o ímã, vai acontecer a mesma coisa. O norte da bússola vai indicar o sul do ímã. E o norte do ímã vai fazer a bússola direcionar o seu sul para o norte. Então, é assim que nós determinamos com maior facilidade os polos norte e sul dos ímãs. Agora que nós já conhecemos as propriedades básicas dos ímãs, vamos conhecer alguns fenômenos importantes que são gerados pelo magnetismo. Entre eles está a geração de campos magnéticos. E a geração de campos magnéticos é o foco do nosso aprendizado. Nós já aprendemos, quando estudamos a corrente elétrica, que quando um condutor é percorrido por uma corrente, ele gera um campo magnético ao seu redor. E esse é o ponto-chave do eletromagnetismo, porque esse campo magnético pode ter a sua intensidade aumentada ou diminuída em função da corrente aplicada. Quando nós aplicamos uma corrente baixa, obtemos um campo magnético fraco. Se aumentamos essa corrente, obtemos um campo magnético mais forte. Observe. Veja que a bússola não indica nenhum campo magnético, porque não há circulação de corrente. Mas, se nós acionarmos a fonte e a circulação de corrente se iniciar, observe que a bússola já indicou a presença de um campo magnético. Quando eu desloco a bússola, ela vai indicar o polo magnético. Desliguei. Não há campo magnético. A bússola não se desloca.
Na presença de campo magnético, a bússola volta a se deslocar. Observe a circulação de corrente. Se nós aumentarmos essa tensão, a circulação de corrente vai aumentar e o campo magnético vai aumentar. Da mesma forma, se nós aumentarmos, como nós vemos aí, a quantidade de espiras, ou seja, a quantidade de condutores, o campo magnético também vai aumentar proporcionalmente. Observe que, mesmo na presença de grande quantidade de espiras, se não há corrente, não há campo magnético. Agora, temos uma corrente mais forte e um campo magnético mais intenso. Observe que a bússola se desloca, sempre indicando o polo do campo magnético. Nós podemos observar a ação do campo magnético em uma experiência muito simples. Nós vamos observar um eletroímã que vai ser criado apenas por um condutor enrolado em um prego, aonde vai ser injetada uma corrente elétrica através de baterias. E quando essa corrente percorrer o condutor, vai ser gerado um campo magnético que vai transferir poderes eletromagnéticos ao prego. Consequentemente, os objetos metálicos que estiverem próximos ao prego vão ser atraídos por ele. Observe. Veja que quando o circuito foi fechado, a corrente circulou no condutor que forma a bobina, foi criado o campo eletromagnético e o objeto metálico foi atraído. Agora vamos observar quando desligarmos o que vai ocorrer. Observe que o objeto metálico saiu das proximidades da bobina exatamente porque o campo eletromagnético deixou de existir. Vamos observar novamente. Observe que quando é fechado o circuito, o caminho se completa. O campo eletromagnético é gerado na bobina que está enrolada no prego e os objetos metálicos são atraídos para o campo eletromagnético. Pronto! Está comprovado o efeito eletromagnético da corrente elétrica. E esse é o princípio básico dos pequenos e grandes eletroímãs. Normalmente, para intensificar os campos eletromagnéticos, nós usamos bobinas de pequeno e grande porte. Isso vai depender da aplicação que será utilizada. Porque se aumentarmos o número de espiras, o campo magnético aumenta proporcionalmente. Na nossa próxima aula, nós iremos falar de corrente alternada. Até lá!